For explicar o trabalho prático 2 e depois explico aqui a prático 6. O trabalho prático 2 é dado já um código base. O código base tem erros, mas isso também quando criam um programa de teste tem erros. Portanto, se vocês criarem um programa de teste, o que é que tem? Tem erros. E depois com esses erros conseguem criar os métodos. Portanto, aqui a ideia é um pouco semelhante. Portanto, existem muitos métodos que foram apagados, muitas classes foram apagadas, e então agora vocês com os seus conseguem identificar o que é que tem que existir. Eu vou rapidamente explicar o código. Portanto, o código está dividido em 3 pacotes. GUI, interface gráfica com o utilizador. Este é o primeiro pacote. Model, que é o conteúdo do programa principal. Este pacote util, portanto, está dentro do model, mas eu coloquei separado, uma vez que temos classes com o mesmo nome. Portanto, temos aqui no model uma classe, em princípio, line, e aqui no util uma classe line. São duas classes separadas. Duas classes têm o mesmo nome, mas como estão em pacotes diferentes, são duas classes diferentes. Isso quer dizer que vão ter que utilizar o nome absoluto para uma das classes. Vamos começar aqui pela parte gráfica. Portanto, a parte gráfica é a parte menos importante aqui para este trabalho. Portanto, esta parte já é dada, esta parte da interface com o utilizador. Portanto, isto já é dado. Isto é uma matéria que vamos ver a partir da próxima aula. Portanto, a partir da próxima aula, isto será daqui a 15 dias. Aqui para a semana é feriado, na quarta. A partir de, sim, para a próxima quarta-feira, dia 1 de maio, dia trabalhador. A partir da próxima aula vamos começar a ver interfaces gráficas e então aí depois vocês vão melhorar essa aplicação, em princípio já no trabalho 3, com as interfaces gráficas. Portanto, para já, tanto que ver muito simples, função main, portanto, função para arrancar, e a função para arrancar vai fazer aí, está a criar um objeto tipo P2CAD, e este objeto vai abrir uma janela e mostra depois aqui as linhas ou os desenhos que existiam. Portanto, esta classe é sempre assim, depois vamos ver na próxima aula, é sempre isto. Portanto, tem aqui a função main tem aqui um invoke later, tem aqui um método run que vai ser executado e aqui cria-se um objeto e inicia-se a aplicação. Portanto, é isto que temos aqui na função main. Portanto, depois vamos ver nas próximas aulas que isso vai ser sempre igual. Ora, temos aqui a classe P2CAD, portanto, esta classe P2CAD. Portanto, para este trabalho em si, esta é a parte menos interessante. Portanto, estas 3 classes que estão neste pacote são as classes menos interessantes. Eu vou só passar logo aqui ao código muito rapidamente. Portanto, esta classe P2CAD é uma JFrame, portanto isto é uma janela normal de uma aplicação. Portanto, temos aqui umas constantes. Um painel para o workspace. Temos o abrela para o workspace e o painel para o workspace. Portanto, o JFrame é a janela principal. Um painel é uma área que se pode depois colocar dentro de uma janela. Portanto, temos uma janela que é composta por diversos elementos. Um painel é uma área que se pode colocar e então o workspace vai estar aqui dentro de um painel. Assim, esta parte, portanto, depois de tirarem os erros, se executarem isto mostra uma janela e pode mostrar as linhas ou as diversas figuras. Aqui assim, tenho aqui para teste só a criação de, acho que é uma figurinha aqui. Portanto, este método está aqui em baixo. Portanto, isto é só para teste. Temos aqui o teste de criar um polígono regular. Portanto, para já, isto está com erro. Acho que
faltam aqui métodos na classe Workspace. Então, temos aqui um ponto inicial para o polígono, o diâmetro, o número de lados, criar um objeto tipo polígono regular, portanto isto recebe um nome, ponto inicial, diâmetro, número de lados, e adiciona isto ao Workspace. Os outros métodos têm a ver aqui com a parte gráfica, esta parte gráfica não é importante para já, isto vai ficar para o próximo trabalho prático, aí sim vamos falar aqui destas partes gráficas. Classe Workspace. A classe Workspace é um JPinel, vai ser também uma área da janela principal. Então aqui assim vamos ter um objeto tipo Layers. Este objeto tipo Layers vai conter um conjunto de layer. Portanto temos a classe no singular e classe no plural. A classe no singular é uma camada. Portanto, se vocês utilizarem programas tipo AutoCAD, Photoshop, geralmente funcionam por camadas. Vocês podem colocar certos objetos numa determinada camada, depois escondem a camada, ou mostram, ou fazem operações entre camadas, portanto depois vem ali um conjunto de possibilidades que podem fazer com as camadas. Portanto, aqui a ideia foi inspirada no AutoCAD, então o AutoCAD tem um objeto chamado Layers, que é uma coleção de layers. Portanto, esta classe Workspace tem muito pouco, portanto tem aqui este objeto, o objeto depois é criado aqui no construtor, portanto um objeto para guardar um conjunto de layers, um tamanho por omissão, portanto vai ter portanto, esta janelinha, portanto, vai ser um espaço que vai ser colocado na janela principal, e depois temos aqui métodos básicos. Estes métodos são importantes. AddShape, portanto o método AddShape recebe um abstract shape, portanto recebe uma figura abstrata. Portanto, isto é uma classe, vamos ver esta classe, é uma classe abstrata, portanto recebe uma figura e vai adicionar a figura à layer que estiver ativa. Portanto, esta classe Layers vai ter um conjunto de layers, vai ter um conjunto de camadas e em cada momento há uma camada ativa. Depois a pessoa quiser troca a camada ativa para uma para outra e ao fazer o AddShape vai adicionar à camada que estiver ativa. Portanto, método para adicionar um objeto à camada ativa. Método para limpar todos os objetos da camada ativa. E agora temos aqui um método importante que é este. Portanto, isto é importante se vocês quiserem ver depois os desenhos na janela principal. Este método é invocado automaticamente, portanto sempre que é necessário fazer um refresh, este método é invocado. Assim, ele é invocado principalmente quando a pessoa esconde a aplicação e volta a abrir a aplicação, aí é invocado. Se a pessoa fizer operações com a aplicação, às vezes isso não é invocado. Portanto, este método é invocado automaticamente, se a pessoa esconder a aplicação e voltar a mostrar. Outra possibilidade de chamar este método é com isto que temos aqui com o refresh. Portanto, este método refresh vai chamar um repaint e o repaint vai obrigar a que este método seja invocado. O que é que faz este método? Portanto, este método repaint component, portanto, isto é invocado sempre que é necessário voltar a desenhar ou voltar a reescrever uma janela. Ou, neste caso, uma parte da janela. Então, isto faz o seguinte, chama o paint component da superclasse. E agora é necessário percorrer todas as camadas. Então temos aqui um ciclo for each. Para cada layer, portanto, cada objeto, layer, o tipo layer maiúsculo, existente nesta coleção. Portanto, isto é o objeto do tipo layer.
tem que ter um método que devolve as layers todas. Esse método pode devolver uma lista, pode devolver uma estrutura de dados, pode ser uma coleção, pode ser um hashmap, pode ser... Isto tem que ser uma coleção que é para formar aqui os ciclo for each. Portanto, se a layer estiver ativa, então podemos percorrer todos os objetos existentes dentro da layer, que é o ciclo que temos em baixo. Portanto, vamos à layer, buscar todos os objetos, e depois para cada objeto, se o objeto estiver visível, portanto, ele tem uma propriedade que permite colocar visível ou não, então pode esconder ou uma layer ou pode esconder um objeto. Portanto, se esconder a layer, esconde todos os objetos. Se esconder só um objeto, só esse objeto é que está escondido. Se o objeto for visível, então vai chamar este método paint. Este método paint é um método que tem que ser redefinido em todas as classes. Portanto, vai ser redefinido na classe linha, na classe retângulo, na classe polígono. Para todas as classes tem que definir este método paint. Então é este método paint que se vai chamar para ele fazer os versos desenhos. Portanto, aqui, este método, o paint componente percorre todas as layers, dentro de cada layer percorre todos os objetos e vai chamar o método paint para cada objeto apresentar-se no elemento, neste caso é um J-Final. Portanto, isto, neste momento, se vocês percorrerem aqui os erros, se pedirem para criar estes métodos todos, portanto, já identificam muitos métodos que têm que existir. Portanto, este erro é tudo por métodos que não existe. Agora aqui pode dizer criar o método na classe layers. Criar o método ok, então assim, neste momento eu tive só aqui até para criar os métodos, portanto, não tive a ligar muito o que é que ele estava a criar. Ele identificou que era necessário criar métodos na classe layers e na classe layer. Portanto, na classe layers é necessário ter este método, shape. O método para limpar todos os objetos que existem na layer ativa e o método para devolver todas as layers. Portanto, este tipo de dados estão errados, depois logo verificam qual é o tipo de dado que é necessário. Portanto, só para isto não dar erro, eu vou colocar aqui uma coisa à sorte, por exemplo, um collection. Portanto, vou colocar aqui um tipo de dado só para isto não estar a dar erro. Sim, bom dia. Collection de layer. Portanto, assim, isto não é o tipo certo, é só para... Estou aqui só a tirar os erros. Portanto, este erro que está aqui, este já desapareceu. Portanto, isto depois pode ser o tipo qualquer. Portanto, isto não é o tipo certo que eu estou a colocar aqui. Aqui, get shapes, portanto, isto também tem que devolver um conjunto de objetos. Eu vou utilizar aqui no get shape, isto pode ser uma coleção de, por exemplo, portanto, eu não estou aqui a pensar qual é o tipo certo, vou deixar só este tipo, só para isto deixar de dar erros.
Portanto, neste momento tenho aqui, portanto, todo o workspace sem erros. Portanto, o workspace deixou de ter erros. Portanto, tem que ter atenção que quando o Eclipse cria estes métodos que faltam, portanto, geralmente, se ele não souber qual é o tipo de dados, coloca o object. Então, depois o object não funciona. A P2K, isto tinha aqui erros, eu tinha aqui em termos de erros. Tem aqui este head shape, vamos aqui criar o método. Criar o método shape. Change, não. Esta opção. Criar o método shape e recebe. Eu não sei se isto é o tipo certo, se não, abstract shape. Está aqui. Ora bem, aqui eu estou a enviar um polígono regular. Portanto, para não estar a olhar para a herança, eu vou enviar a mesma coisa. O que este método vai receber é estar a olhar para a herança e ver o que é que depois isto vai se enviar para aqui. Se calhar não é este tipo de dados, não sei, outro tipo de dados, uns outros tipos de dados já existentes aqui. Portanto, esta classe Workspace acaba por ser a classe principal, quando depois tivermos a parte gráfica, esta será a classe principal. Aqui é a classe Workspace, se for adicionar os diversos objetos, portanto toda a interação depois vai ser com esta classe Workspace que vai fazer a ligação daqui para o modelo. Ora bem, mas isto aqui, este pacote, acaba de ser 3 classes, main, P2K e workspace, portanto isto pertence aqui à parte gráfica, portanto isso não é aqui o principal objetivo deste trabalho. Portanto eu vou fechar estes ficheiros e vou aqui então ao principal. O principal são as classes todas que estão no... Essas classes todas estão aqui assim no model. Portanto, este é o objetivo principal do trabalho. É trabalhar com estas classes. Ora bem, isto tem aqui classes abstratas, tem interfaces e tem classes que depois podem-se criar objetos. Classes abstratas. Podemos começar com esta, Abstract Shape. Portanto, esta classe funciona como uma classe que agrega uma categoria de classes. É como a classe animal, precisa de muitos tipos de animais, portanto é uma classe genérica em relação a um determinado tipo. Portanto, o que temos aqui é temos uma classe abstrata e esta classe implementa esta interface content. Ora bem, quando temos aqui um implemento de uma interface, isto obriga a que a classe tenha que implementar todos os métodos que existem na interface. Portanto, isso é verdade, exceto se a classe for abstrata. Que é o que temos aqui. Esta classe é abstrata, portanto quer dizer que, não, apesar de eu estar a dizer que isto implementa os métodos que estão aqui, na verdade não é necessário implementar. Não é necessário implementar porquê? Porque a classe é abstrata e sendo abstrata não há objeto desta classe. Não há objeto desta classe, portanto não é necessário estar a implementar. Como é que aparece aqui este implemento? Este implemento aparece porque depois vamos ter objetos e vamos guardar estes objetos em referências do tipo abstract shape. Ao guardar objetos em referências do tipo abstract shape, tendo aqui este implemento, a gente consegue ter os métodos que aparecem aqui na interface, senão não temos esses métodos. Portanto, tem utilidade termos aqui este implemento.
Ora bem, por omissão, portanto, todas as figuras vão ter uma propriedade se está visível ou não, vão ter uma cor. Esta cor será a cor que aparece para a linha e não a cor do fundo. Vão ter um nome, um ponto inicial, um ponto final e uma escala. Ora bem, a escala permite aumentar ou diminuir a figura, em termos do objeto, que é o objeto guarda. E depois, alguns aparece no enunciado, isto nos extra, o zoom. Portanto, o zoom é um totalmente diferente. Portanto, o zoom não altera o objeto não é alterado, é só para termos gráficos. Portanto, se for uma linha, o zoom adiciona espessura. Portanto, é necessário colocar várias linhas ao mesmo tempo. Portanto, aqui a escala não, aqui a escala só aumenta ou diminui a linha. Portanto, são coisas diferentes entre o scale e o zoom. Ora bem, há aqui vários métodos abstratos que esta classe não implementa. Portanto, para já, esta classe não implementa nenhum dos métodos que estão nesta interface. E depois temos aqui métodos abstratos. Move to. Portanto, isto move a figura para outro local. Portanto, isto tem que mexer com o ponto inicial e com o ponto final. Isto se for, por exemplo, um retângulo, se for um polígono, já temos muitos pontos que é preciso mexer os pontos todos. Se for uma polyline, uma linha com muitos segmentos, é preciso mexer isso tudo. Ora, obter a largura, obter a altura. Método Paint. Portanto, este método Paint é o método que depois vai desenhar a figura utilizando este objeto. Portanto, isto é um objeto tipo Graphics. Este objeto do tipo Graphics tem um conjunto de métodos para se desenhar depois de uma janela. Portanto, isto depois tem aqui no enunciado o link para... Portanto, o link é este, esta classe. Ora bem, classe Graphics. Classe Graphics, então, temos aqui diversos métodos. Este aqui, todos os que interessam são estes draw, desenhar um arco, desenhar uma imagem, desenhar linhas, desenhar ovais, desenhar polígonos, desenhar retângulos. Depois temos aqui os filos, que também interessam. Um oval com um fundo. Temos assim, desses métodos precisam de um ou dois. Portanto, também a dificuldade, não é esta classe, a decader estes métodos precisam de um ou dois métodos daqui. Portanto, e o método para desenhar uma das figuras é vir aqui esta classe, procurar um dos métodos e é uma coisa simples. Portanto, isto tem no enunciado esta referência, está logo aqui assim, a referência para a classe Graphics. Ora, continuar, portanto, o construtor por omissão recebe um nome e vai chamar um construtor que recebe 3 parâmetros. O construtor com 3 parâmetros é este. Portanto, recebe um nome, ponto inicial e ponto final. Portanto, aqui assim como eu não sei qual é o ponto inicial nem o ponto final, aqui havia duas possibilidades. Que é criar objetos do tipo point e enviar objetos do tipo point. Outra solução é enviar uma referência para nada. Portanto, o point vai ser uma referência para um objeto, vai ser o endereço de memória onde vai estar um objeto, só para enviar nulo, quer dizer que não está a enviar nada. Então, ou vai ser guardado, vai ser um nulo, quer dizer que estamos a guardar que não existe um objeto. Portanto, aqui pode enviar nulo, então depois aqui sim, ele guarda nulo. E portanto, isto até é mais eficiente do que estar a criar objetos, depois os objetos. Assim, nesse caso, podia ser alterados, também não tinha um grande problema aqui. Portanto, este escreve o nome, ponto inicial, ponto final. Escala por omissão é 1, por omissão os objetos vão estar visíveis e por omissão a cor do objeto vai ser preto. Verificar se é visível. Já diz logo dado a falso, verificar se o objeto está ou não visível. Já agora assim, reparem depois nos comentários. Comentários da tendência desta forma, explicar como é que faz,
e explicar o que é que o método envolve. Portanto, no TP1 nos comentários, poucos alunos fizeram os comentários bem. Portanto, aquilo estava assim um comentário muito reduzidos, mal explicavam o que é que o método via, o que é que o método recebia. Portanto, em termos de relação ao TP1, os comentários estão muito fraquinhos. Portanto, tenham atenção aos comentários, que é importante criar uma boa documentação. Para verificar se a figura está ou não visível, alterar a visibilidade, se é verdadeiro ou falso, alterar a visibilidade, obter a cor do fundo, alterar a cor do fundo, obter o nome e alterar o nome, devolver a escala, alterar a escala. Portanto, a escala tem que ser um valor maior que 0. Portanto, se for entre 0 e 1 diminui, se for maior que 1 aumenta. Portanto, depois multiplicam, depois multiplicar aqui a escala pelas coordenadas. Portanto, comentar o valor negativo. Valores negativos aqui não faz muito sentido de ter aqui a verificação de uma pré-condição. Portanto, esta função funciona se esta pré-condição for verdadeira. No TP2 tem que utilizar o assert mais do que 5 ou mais do que 6 vezes. Quando aparece lá no enunciado, tem que utilizar esta função assert para validar os parâmetros. Portanto, é bom, sempre que o método recebe informação, é bom validar essa informação. Este é um dos exemplos. Ora, devolver o ponto inicial, alterar o ponto inicial, ponto final é igual. Ora bem, e agora temos aqui este método. É do oval 7. Ora bem, este método, isto é para uma das questões que aparece alguns no enunciado. Que é, vamos lá ver qual é aqui a questão. Portanto, requisito 6. Requisito 6. Lista ordenada de ovais. Lista ordenada de ovais. Portanto, vocês vão ter, em princípio, na classe layer, um único objeto para guardar, portanto, um contentor para guardar as diversas figuras. Um contentor para guardar as diversas figuras e essas diversas figuras são de diversos tipos diferentes. Então são ovais, temos retângulos, temos polígonos, temos linhas, podemos ter pontos, podemos ter outras figuras, podemos ter arcos. Ora, temos uma estrutura de dados para guardar as diversas figuras, e o que acontece é que nós depois, para apanhar só as ovais, não queremos estar a fazer o downcast para o tipo oval. Podia-se fazer, mas isso não é simpático. A solução é utilizar polimorfismo, que é percorrer todos os objetos e chamar um método para fazer isso. E o método é este. Portanto, o método que vai ter que existir em todos, em todas as classes, vai ser este, é do oval 7. Este método já está implementado, portanto quer dizer que não é necessário estar a criar este método. Este método já existe, portanto está aqui, já existe. Só que por omissão não efetua nada. Portanto quer dizer que quando for necessário, este método terá que adicionar então o objeto esta estrutura que recebe. Portanto, vai receber um conjunto, o método recebe um conjunto. Portanto, se este método estiver na classe oval, então o método tem que dizer alguma coisa. Portanto, tem que se adicionar a si próprio a este conjunto. Portanto, a ideia é isto. Temos um método que existe em todas as classes, porque esta classe vai ser a classe de onde herda as classes todas, portanto, isto já está implementado.
por opção não faz nada, quando for necessário, vai ser na classe oval. Então é só implementar isto. Portanto, este método vai servir aqui para requisito 6.2, que é obter as listas das ovais todas. Portanto, isto pode ser feito de duas formas, ou o downcast, fazer um cast para o oval, só depois podia falhar e não sei quanto. Outra solução é utilizar a polimorfismo, que é chamar um método que tem que existir em todas as classes. Depois esse método pode ter múltiplas formas, pode ter múltiplos comportamentos. Este método, se for numa classe normal, o que ele faz é nada, portanto já está implementado. Se for na classe oval, então terá que guardar o próprio objeto aqui no conjunto que recebe. Ok, e está a classe abstract vista, abstract shape vista. Vamos a uma interface. Interface que contém, esta interface tem 3 métodos. Tem 3 métodos. Tem um método que verifica se um determinado ponto está contido dentro de uma figura. Já tem que verificar se esse ponto está contido dentro de uma figura. Verificar se a região está dentro da figura. Portanto, se a figura contém esta região. E temos aqui outro que é diferente, verificar se esta região está, portanto, se a figura está dentro desta região, que é ao contrário. É assim, isto é uma interface. É assim, isto é uma interface. E na interface, a interface contém um conjunto de métodos que não estão implementados. Portanto, isto funciona como métodos abstratos. Portanto, uma interface funciona como um conjunto de métodos totalmente abstratos. Portanto, aqui assim tem um ponto e vírgula a dizer que ok, portanto, este método não está implementado. Portanto, este ponto e vírgula aqui no fim é mesmo para dizer isto, que isto não está implementado, este método. Portanto, apesar de não aparecer aqui a palavra abstract, assim não aparece porque nessa interface não é necessário. Porque as interfaces é conjunto de métodos, é só declarar os métodos que têm que existir. Portanto, este tipo de dados é composto por este conjunto de métodos. Vão ter que existir nas outras classes, certo? Sim, portanto, todas as classes que implementarem esta interface têm que implementar estes métodos. Mas assim, uma interface funciona como um conjunto de métodos abstratos, um conjunto de métodos não implementados. Portanto, temos aqui. Esta interface é um conjunto de métodos que não estão implementados. Portanto, isto permite definir um novo tipo de dados, a dizer, portanto, este tipo de dados tem que ter estes métodos. É o que estamos aqui a dizer. Portanto, quem implementar esta interface tem que implementar estes métodos. Mas se vocês olharem, por exemplo, aqui para a classe line, vamos ver se este método aparece na classe line. E vou mostrar, por exemplo, a classe line aqui. Classe line. Portanto, a classe line vai estender de OpenShape. E vamos ver se temos aqui esses métodos. Os contains. Andam aqui. Portanto, aqueles métodos estão aqui assim. E aparece aqui o override. Portanto, se aparece o override, quer dizer que o método já aparece alguns antes. Quer dizer que este método está numa interface ou já aparece antes. Vamos olhar para a herança. Portanto, nós tínhamos a primeira classe Abstract Shape. A derivar de Abstract Shape temos duas classes. A derivar de Abstract Shape. Uma delas é Filled Shape. Filled Shape extend Abstract Shape. A do Filled Shape, esta classe vão ser para todas as figuras que tiverem um fundo. A ideia desta classe é todas as figuras que têm um fundo. Portanto, todas as figuras que tiverem um fundo têm uma coisa a mais que é a cor do fundo. Portanto, tudo para figuras que têm um fundo
Acaba por derivar desta, do field shape. Portanto, o que é que isto tem? Portanto, isto herda tudo de abstract shape. Tem um fundo, e que é o que tem novo. Portanto, o construtor recebe o nome, envia o nome para a classe abstract shape. Por omissão, a cor vai ser black. Um construtor que recebe o nome e recebe a cor do fundo, portanto, envia o nome para a superclasse e guarda a cor. E depois tem só um método para obter a cor e alterar a cor. Portanto, esta classe foi criada para quê? Foi criada para adicionar, portanto, estender a classe abstract shape com uma cor de fundo. Portanto, por omissão, esta classe abstract shape tem só a cor da linha. Portanto, sempre que tivermos uma figura com fundo, portanto, terá que derivar de field shape. A outra classe que herda de abstract shape é esta, open shape. Ora bem, classe open shape, esta classe é para ser herdada por todas as figuras abertas. Portanto, por exemplo, uma linha, portanto, todas as figuras que não têm fundo. Uma linha, não há um fundo na linha, não é? É só a cor da linha. Uma polilinha, que são múltiplos segmentos. Portanto, quando temos uma linha, temos só mesmo uma linha. Uma polilinha é um objeto que tem vários segmentos. Portanto, isto é uma polilinha, pode estar fechada ou não. Portanto, aqui assim, geralmente não há fundo. Portanto, numa polilinha nem numa linha não há fundo. A mesma coisa acontece com um ponto. Class point, porque não aparece aqui. Mas a class point também seria uma linha que poderia derivar daqui. Ou um arco também geralmente, se for fechado tem fundo, mas se for aberto não tem fundo. Portanto, também poderia ser derivado de open shape. Ora bem, todas as classes que derivarem do open shape depois terão que implementar este método length, que vai dar o comprimento. Se for uma linha, é o comprimento da linha. Se for uma polilinha, é o comprimento dos dois verbos segmentos. Portanto, estas classes continuam a ser classes abstratas. Porquê? Porque recebem muitos métodos abstratos e não adicionam outros métodos abstratos. Portanto, não implementam os métodos abstratos, não implementam os métodos abstratos que recebem e até adicionam novos métodos abstratos. Portanto, temos três classes abstratas: abstract shape, field shape e open shape. E depois temos as diversas classes que herdam destas. Por exemplo, a classe line herda de open shape. Portanto, é uma figura sem fundo. É uma figura que não tem fundo. Portanto, o construtor, por omissão, chama um construtor com 3 parâmetros. Portanto, envia o nome e 2 pontos. Nome e 2 pontos é este aqui. Portanto, está a chamar este. E este vai chamar um com 4 parâmetros. Que vai enviar a cor. Que vai ser este aqui. 1, 2, 3, 4 é este. E este vai chamar um com 5. Que vai ser este aqui. Que vai enviar a escala. Isto, uns estão a chamar os outros. Portanto, depois, no fim, o que vai fazer as coisas todas vai ser este. E é que recebe o nome, recebe o ponto inicial, o ponto final, a cor, a linha e a escala. E depois temos aqui os gets, o ter a largura, o ter a altura, mover o objeto. Portanto, mover o objeto. Portanto, temos aqui um assert. Portanto, a pré-condição em relação a este método. Portanto, este método serve só aqui no location, mas tem aqui umas coisas diferentes. Portanto, assim, não é necessário validar só que, por exemplo, nós temos que validar que o ponto, que este location é diferente do null. Portanto, a gente recebe um objeto mesmo, portanto não recebe null. Então, aqui a pessoa poderia receber null. Portanto, aqui podemos ter aqui um outro assert que location tem que ser diferente do null. Senão estamos a utilizar
nulo ponto alguma coisa depois falha. Mas além disso, também temos que verificar que estes objetos, o ponto inicial, o ponto final são diferentes do nulo. Portanto, se o ponto inicial for igual ao nulo, portanto, não há nenhum local para mexer. Portanto, só não pode alterar nenhum local. Então, isso quer dizer que as pré-condições para um método funcionar, as pré-condições têm a ver com os parâmetros, principalmente, e também podem ter a ver com características do próprio objeto. Que é o que temos aqui. Neste caso, temos aqui características do próprio objeto. Sim. Sim, aqui é get endpoint. Sim. Get endpoint. Aqui o que se faz o cálculo entre o ponto x que se pretende no ponto x e o ponto x inicial. Portanto, faz ali o cálculo da diferença. Portanto, temos esta linha. Esta linha tem este ponto inicial e eu quero colocar o ponto inicial aqui. Então, calcula-se aqui esta diferença, portanto, em termos do y e em termos do x. Portanto, o deslocamento, isto é o x offset. Isto é o y offset. Portanto, x e y offset, calcula-se este deslocamento, por isso é isso que é necessário adicionar ambas as coordenadas. Portanto, aqui, esse método estará aqui existir na classe point. Portanto, isto são points, o getStartPoint é um ponto. Portanto, quer dizer que este moveTo tem que existir na classe point. Sim. O que significa aquela tag override? Override. Ora bem, isto que temos aqui, override, @override, isto é um atributo do método. Isto significa que estamos a redefinir um método que já existe. Portanto, o método pode ser um método abstrato, pode ser um método que já esteja implementado numa classe anterior. Através da herança, a gente já recebeu o método, então está a redefinir o método. Por exemplo, quando a pessoa redefine o método toString, a pessoa colocou o override a dizer que isto já existe. Não é que existe o método toString? É a classe object. Portanto, a classe object já tem o método toString. Portanto, quando a pessoa está a redefinir esse método, ou está a definir esse método dentro de uma classe, coloca o override a dizer que nós estamos a redefinir esse método. Portanto, aí depois o método que vai ser executado vai ser o método de acordo com o tipo de dados. Portanto, depois será, não se calhar, um método abstrato, mas será um método depois para redefinir. Portanto, só override. Portanto, isso quer dizer que este método já existe alguns, ou abstrato, ou de uma interface, já existe alguns. Ou onde é que será que este método existe? Portanto, este método tem que existir na superclasse. Então temos que olhar aqui para a superclasse. Portanto, eu quero um método. Portanto, temos aqui vários métodos. MoveTo, Length. Vamos à procura destes dois métodos, MoveTo e Length. Ora bem, OpenShape, nós já vimos aqui OpenShape, que é esta classe. Aqui está o Length. Portanto, estamos a redefinir este método. Lembra lá o override Length. Estamos a redefinir este método. Esta classe herda de AbstractShape, quer dizer que também se calhar estamos a implementar alguns métodos desta classe, AbstractShape. Vamos à classe AbstractShape. Classe AbstractShape existe, está aqui o MoveTo, portanto é necessário ter lá o override deste método que estamos a redefinir este método, ele já está aqui definido como abstrato, estamos a redefini-lo. E depois é necessário também para isso, para obter a largura, obter a altura e obter também todos os métodos que estão aqui. Portanto, estes métodos que estão aqui também é necessário redefinir estes métodos todos. Portanto, a classe line obter a altura, obter a largura. Aqui, obter a altura, obter a largura
isto é de faltar aqui um override. Sim. Este método já existe. Em princípio é na classe Abstract Shape. Vamos lá ver. Abstract Shape. Obter largura, obter altura. Portanto, na classe Line faltava aqui 2 overrides. Mas não ia funcionar para não ter isso? Ou... É assim, isto funciona mesmo. Funciona por omissão. Por omissão, se não tiver, é como se tivesse o override, por omissão. Portanto, eu colocar o override é só para ficar mais explícito. Isso é uma coisa que utilizar o diz. Quando a gente utiliza o diz ou o super, é para as coisas ficarem explícitas, já para olhar e para conseguir perceber. Portanto, aqui agora, na classe line, estão-se a redefinir todos os métodos abstratos que foram recebidos. Ou de classes abstratas ou de interfaces. Move to, o length, o teu comprimento, o contains de um ponto, contains de uma região, o contained e o método paint. Portanto, este método paint vai desenhar a linha numa janela. O que é que faz? Portanto, vai à superclasse verificar se o objeto está visível ou não. Por acaso este teste está repetido. Onde é que este teste está repetido? Está repetido porquê? Porquê é que este teste está repetido? Onde é que este teste é já verificado? Ok, posso mostrar onde é que o teste é verificado. Onde é que este teste já está? Este teste está aqui. Verificar se a shape está visível ou não. Portanto, se uma das figuras estiver visível, chama o paint. Só depois o paint ainda verifica realmente se a própria figura está visível ou não. Portanto, quer dizer que ou este teste ou o outro podia-se iluminar. Portanto, o método paint verifica se a figura está visível. Se a figura estiver visível, então o que é que faz? Vai aqui ao Object Graphics, altera a cor. Para a cor que agora na superclasse. Depois vai à superclasse buscar os pontos iniciais e finais. E depois é só chamar o método drawLine para desenhar uma linha. Então vai desenhar uma linha com esta cor que foi dada aqui. Portanto, tenham muita atenção quando utilizam o super eu disse. Portanto, isto tem que estar direitinho agora neste trabalho. Portanto, isto, nós já falámos disto desde programação 1. A ideia é que o método estiver na superclasse coloca um super, se estiver na própria classe coloca um disse. Portanto, aqui, como temos heranças, há muita coisa que está sempre na superclasse. Portanto, tenham atenção a isso. Portanto, a classe line é isto. A classe oval está vazia. Portanto, isto depois tem que implementar estas coisas todas. Igual para a classe oval. A classe polígono está vazia, que é para implementarem. A classe polígono regular. Portanto, isto era a classe do TP1. Portanto, isto está aqui implementado. Vamos lá ver. Portanto, isto extende um polígono. Isto extende um polígono. Portanto, um polígono regular é um caso particular de um polígono. Portanto, um polígono é um conjunto de pontos. Portanto, aqui a polilinha quase podia ser um polígono. Portanto, um polígono é um conjunto de pontos. Portanto, qualquer coisa que seja realmente uma coisa fechada. Portanto, o polígono pode estar fechado ou aberto. Portanto, aqui podemos considerar
Aqui os polígonos regulares estão sempre fechados. Até isso extende de um polígono, depois o polígono há de extender de outra classe. Portanto, isto vai guardar aqui só o diâmetro. Portanto, o construtor que recebe isto, portanto, os construtores mais ou menos isto é semelhante ao que apareceu no trabalho prático 1. Ora, e depois aqui o construtor que recebe as coisas todas é este que vai guardar as coisas todas e fazer tudo. Portanto, isto guarda o nome vai para a superclasse, a cor vai para a superclasse, portanto, a cor da linha, a cor do fundo, o ponto inicial vai para a superclasse e tem aqui o método para criar os pontos do polígono. Então vamos olhar para este método. Este era um dos métodos que eu pretendia que vocês tivessem feito no TP1. Que eu me lembro, acho que ninguém fez isto. O que é que isto faz este método? Portanto, queremos um polígono regular com a base paralela ao eixo do X. Polígono regular com a base paralela ao eixo do X. Então como é que isso se faz? Então nós temos o ponto inicial e o ponto final onde a figura vai estar inserida. Temos o ponto inicial e o ponto final. Há alunos que utilizaram o ponto inicial como sendo este pontinho aqui. Ora, mas se todas as figuras do ponto inicial era o canto superior esquerdo, o polígono, o ponto inicial foi este. Portanto, a única figura onde o ponto inicial estava ali a meio foi aqui no polígono regular. Portanto, o que é que se pretende é fazer aqui assim. Ter aqui um polígono com a base paralela ao eixo do X. Como é que isso se faz? Portanto, temos aqui o centro. Portanto, podemos colocar aqui o sistema de eixos. Colocar aqui assim o sistema de eixos. Ora, para esta base estar paralela ao eixo do X, quer dizer que podemos começar a desenhar a partir desta base. E precisamos escolher este ponto. Ora bem, este ponto, portanto, isto são 270 graus. 270 graus ou 3 meios de π. Portanto, isto em graus são estas diagonais. 3 meios de π. A pessoa sabe qual é o ângulo interno. Portanto, temos o número de lados, portanto, temos aqui os vértices. Temos aqui os vértices. Quanto é que é este alfa aqui assim? O ângulo interno entre alfa é 360 a dividir pelo número de lados. Sim. Então, eu quero calcular este ponto. Quanto é que é isto aqui assim, este ângulo? Vou chamar de beta. É o alfa dividido por 2. É o alfa dividido por 2. Beta é igual ao alfa a dividir por 2. Portanto, quer dizer que este pontinho aqui, o ângulo é 270 menos beta. E a pessoa com este ângulo calcula este ponto e a partir daqui consegue calcular os vários pontos do polígono. A ideia era essa e vou continuando com isto aqui como sendo o ponto inicial e não aqui o ponto inicial do onde é que fica a área da figura. Portanto, são estes cálculos que estão aqui. O centro é o x e o y mais o diâmetro dividido por 2. Portanto, calcular ali o ponto central.
O ângulo interno 2π, portanto π é 180, 2π é dividido pelo número de lados, então temos aqui isso é uma coisa que isto é equivalente a 2π a dividir pelo número de lados. Portanto, 2π a dividir por número de lados dá o alfa. O ângulo inicial, o ângulo onde vamos começar a calcular os pontinhos, que é este aqui, escolher este. O ângulo inicial é 3 meios de π, portanto 270 graus, mais este incremento. Mais este incremento, assim, ele até começa a escolher este. Portanto, aqui, quando é este, se fosse menos, dava o anterior. Portanto, aqui. Screen saver a funcionar. Portanto, 270 mais o incremento, então vai dar o ângulo seguinte. E depois temos aqui então a criação dos diversos pontos. Portanto, este é o ângulo inicial. O x, portanto, a coordenada x aqui deste ponto, isto é o x do centro, menos o diâmetro dividido por 2 vezes o cosseno do ângulo inicial mais isto é já a pensar no próximo ângulo, isto é a pensar já ali no próximo ângulo. Portanto, inicialmente o I é 0, portanto esta parte dá 0, portanto isto dá o ângulo inicial. A mesma coisa acontece com o y deixar em oceano, portanto calcula a coordenada y, tendo o x e o y, é só adicionar ao polígono um novo vértice. Portanto, calcula aqui um ponto e adiciona-se este ponto a este método tem que existir na superclasse. Portanto, e este método faça o cálculo aqui dos pontinhos todos. Obter o diâmetro é só fazer o retorno ali da variável. Portanto, há aqui métodos que têm depois que ser criados e depois podem utilizar o Eclipse e verificar os tipos certos de que é que o método tem que receber e o que é que tem que devolver. Ora bem, class layer, portanto, este class layer representa uma camada. Class layer representa uma camada, portanto, para já está vazia esta classe. Estes métodos foram criados aqui pelo Eclipse. Class layer representa uma camada e não é mais do que um conjunto de figuras. Portanto, o que vai guardar uma layer é um conjunto de figuras. São as figuras que estão dentro dessa layer. Portanto, é isso que vamos ver aqui na class layer. Portanto, a class layer... Portanto, podem, aqui na classe layer, portanto, guardar as figuras todas num array list, por exemplo. Portanto, nós já falamos aqui em array list. É mais simples utilizar o array list do que utilizar um array normal, porque como o array list como é uma estrutura dinâmica, aumenta e diminui só através da indicação de métodos normais. Se fosse com um array, portanto, é mais complicado apagar ou inserir objetos. Portanto, aqui podem ter um array list para guardar os objetos todos e depois tem que ter aqui métodos para adicionar figuras à camada, remover uma figura, verificar se a figura existe, se não existe, portanto, alterar a visibilidade da camada, se vai alterar visível, se não está, essas coisas. Portanto, depois, com o enunciado e com o código que já têm, descobrem quais são os métodos que terão que existir. Portanto, class layer é isto. Vamos ver agora a class layers. Portanto, isto no plural. Ora, a class layers guarda um conjunto de layer. Portanto, aqui, enquanto que a class layer
Portanto, é um objeto que vai ter aqui as referências, então vai ter uma array list. Isto vão ser referências para este objeto. Pode ser um line, pode ser um polyline. A classe layer tem, por exemplo, uma array list para guardar um conjunto de figuras que vão estar associadas a uma determinada layer, a uma determinada camada. A classe layers, agora no plural, vai guardar um conjunto de camadas. Portanto, aqui vai guardar um conjunto de camadas. Portanto, isto é só um objeto, é só uma camada. A classe layers será um objeto diferente, layers. E agora aqui dentro queremos guardar é um conjunto de objetos onde cada objeto é do tipo layer. Ora, a classe layers tem que guardar os objetos num map, numa estrutura dada tipo map. Por exemplo, um exemplo pode ser, por exemplo, o hash map. Vamos aqui à documentação. Interface map. Ora, em estruturas de dados do tipo map, temos aqui as classes que implementam esta interface. Por exemplo, uma delas está aqui que é o hash map. Portanto, tem aqui assim o hash map. Portanto, é uma possibilidade de uma classe para guardar os diversos objetos do tipo layer. Poder trocar isto por muitas outras classes. Ora, esta classe map funciona geralmente como um dicionário, que é dada uma chave está associada a um valor. Por exemplo, se fosse um dicionário sempre de português e inglês, a uma palavra em português está associada a uma palavra em inglês. Se for um dicionário só de português, então a uma palavra em português está associado o significado da palavra. Ora, qual é a vantagem aqui de utilizar a estrutura do tipo map? A vantagem é que a pessoa rapidamente consegue, através de uma chave, obter estes valores. Portanto, através do nome da layer, eu facilmente consigo obter a layer. Portanto, isto é uma estrutura de dados muito eficiente em termos de procura. Portanto, se eu tiver 1 milhão de elementos, se calhar isso ao fim de 20 vezes consegue descobrir qual é o elemento. Portanto, agora eu tenho uma camada com este nome. Então, se eu tiver 1 milhão de camadas, ele faz 20 ou 30 pesquisas e encontra qual é a camada. Portanto, não é preciso estar a percorrer os elementos todos à procura de onde é que está uma determinada camada. Portanto, class layers, isto portanto, tem aqui métodos para guardar layers, neste caso uma layer existe, ativar uma layer, apagar todos os objetos de uma layer. Portanto, tem aqui diversos métodos que são pedidos no enunciado ou então depois se são necessários devido a existir erros no código. Portanto, há aqui essas duas possibilidades. Classe polyline, portanto, essa classe também é dada. Portanto, uma polyline é um conjunto de segmentos, é uma linha constituída por um conjunto de segmentos. Portanto, como é uma linha, é uma figura aberta, portanto, não tem um fundo. Portanto, uma polilinha tem um conjunto de pontos, portanto, tem uma lista de pontos. Portanto, o construtor cria aqui um array list vazio.
se o construtor que recebe uma polilinha, quando faz uma cópia de uma polilinha que já existe, então aqui o que é que ele faz é, portanto, cria um novo array e vai à polilinha buscar os vértices todos. Portanto, vai à polilinha, pede os vértices todos da polilinha que recebe e cria um array com esta coleção. Portanto, isto aqui, este método getVertices, isto pode devolver ou um array list, ou um list, que é uma oferta de devolver um list, ou um objeto tipo collection. Portanto, há aqui diversas possibilidades. Portanto, é uma questão de ir aqui à classe array list e ver o que é que o construtor pode receber. Classe ArrayList. Portanto, o construtor da classe ArrayList pode receber ou nada, ou não recebe nada, ou recebe só a capacidade inicial. Portanto, quando a pessoa quer criar um ArrayList e sabe basicamente qual é a dimensão, então pode indicar qual é a dimensão inicial, que é para aquilo não estar sempre a aumentar. E pode receber uma coleção. Ora, o que é uma coleção? Vamos aqui ver o que é uma coleção. Coleção é uma interface, então quer dizer que pode receber uma das classes que implementa esta interface. Quais são as classes que implementam esta interface? São estas classes todas. Portanto, quer dizer que o ArrayList pode receber um objeto destas classes todas. Por exemplo, aparece aqui assim, abstract não sei quantos, um tree-set, um vetor, alguns aparecem também, aparece aqui o ArrayList. Sim. A ArrayList estava aqui no fim, escondido, portanto, a ArrayList aparece aqui assim alguns. Portanto, isto permite, portanto, se eu aumentar isto muda de lugar. Portanto, para aqui o ArrayList. A classe ArrayList pode receber um objeto destas classes todas. Portanto, isto é que temos aqui a relação polyline. Portanto, criamos um novo objeto tipo ArrayList e vamos buscar os vértices todos. Os vértices pode ser uma coleção daqueles tipos todos que vimos. Um construtor que recebe um nome e a lista de vértices. Portanto, aqui faz a mesma coisa. O comprimento de uma polilinha é percorrer os vértices todos e calcular os comprimentos todos. Portanto, é necessário ter dois vértices e com dois vértices, entre qual é esse comprimento, percorre os dois vértices seguintes e obtém os comprimentos todos. Move to. Obter a largura, isto falta implementar, portanto, isto estão assim só para. Portanto, quando tem aqui um método, geralmente só faz um return com qualquer coisa, portanto, isto quer dizer para que não forem implementados. Portanto, isto tem só que valor por permissão, que é para não estar a dar erro. Para dar erro de compilação. Obter os vértices, é só fazer aqui o return desta variável de instância. O que é a variável de instância? É uma lista. Portanto, este método getVertice devolve uma lista de pontos. E depois o método contains pode implementar a mesma coisa aqui com os outros métodos. E temos aqui o método paint. Ora, o método paint, portanto, tem que percorrer os vértices, pega em dois vértices e faz uma linha. Portanto, tem depois outros vértices e ele tem que percorrer os vértices e desenhando a linha. Então, isso que temos. Obter o vértice está na posição 0, percorrer os vértices desde a posição 1, o 0 já estamos a apanhar aqui. Portanto, o segundo ponto vai ser o vértice que está na posição 1, portanto temos o vértice que está na posição 0 e que está na posição 1, com isso faz uma linha. O ponto inicial, o vértice inicial passa para o segundo vértice. Porquê? Temos este vértice, 1, 2, segundo vértice, terceiro vértice. Portanto, temos 3 vértices, quer dizer que queremos fazer uma linha do vértice 1 para o 2 e depois do 2 para o 3. Portanto, este método 2
vai ser utilizado como o fim de uma linha, o fim desta linha vai ser utilizado como o início da próxima linha. Portanto, aí ser necessário aqui esta troca. Portanto, o segundo vértice na próxima linha vai ser o primeiro vértice. É por isso que vai ser necessário apanhar o segundo vértice aqui. Dúvidas? Até aqui. Mais uma interface em relação aqui à escala. Portanto, alterar a escala. Set scale, quando se altera no x e no y, é mesmo para o x e para o y. Ou então set scale e envia-se uma escala diferente para o x e para o y. E depois dois métodos, um que devolve a escala do x e outro que devolve a escala dos y. Portanto, interfaces servem só para definir um conjunto de métodos. Define um novo tipo de dados, uma coisa mais genérica, uma interface é uma coisa muito mais genérica. Define um tipo de dados sem implementar nada. Diz só, esse método tem que existir. Ora bem, já, depois disto tudo, quais é que são os métodos que têm que existir? Há aqui várias interfaces. Portanto, a primeira é Expo Contains. Temos o aqui da escala, Scalable. E temos ora bem, isto também é uma interface, Fillable. A classe Fillable, isto foi inspirada na biblioteca ACM. A ACM tem esta interface. Portanto, isto tem aqui os métodos em relação às cores. Portanto, obter a cor do fundo, verificar se tem um fundo e alterar a cor do fundo. Portanto, isto é igualzinho à biblioteca ACM. A biblioteca ACM tem esta interface. E depois as classes implementam esta interface. Então temos esta interface da escala e o contains. Destas três interfaces, os métodos que estão na interface contains têm que existir em todas as classes, a partir de qual se criam objetos. Porquê? Porque esta aparece logo na classe abstrata. Esta aparece logo na classe abstrata, quer dizer que todas as classes que vão derivar da classe Abstract Shape, depois vão ter que ter estes métodos. Isto da classe para abstrata. Qual o nome na Fillable? Sim. Fillable. O que é os métodos não são todos nem privados? Isso faltou aqui assim, o pouco. Assim, por omissão é privado, por omissão na interface acho que é público. Portanto, numa classe, por omissão é privado numa classe, mas na interface por omissão é público. Sim, quem falta aqui o público. Quem podem colocar aqui o público. Isto porque numa interface não tem grande lógica ter métodos privados aqui. Porque se a pessoa está a ter que tem que existir, o que interessa é os métodos públicos e não métodos privados. Até que os métodos privados depois deixam de ser visíveis através da herança e mesmo aqui com as interfaces. Portanto, assim funciona. Se a pessoa colocasse private, se obtemos aqui algum erro, sim, obtemos um erro. Portanto, isto não é permitido. Não é permitido existir aqui métodos privados na interface. Portanto, por omissão aqui os métodos são públicos. Portanto, numa interface por omissão os métodos são públicos. Numa classe por omissão são privados. Se não colocar nada, é privado. Quer dizer assim, é sempre preferível colocar, que é para não haver depois ali dúvidas se é público ou se é privado.
Mas se a pessoa tiver lá o público ou o privado, assim, para já é mais legível, é logo mais legível e deixa de existir dúvidas sobre qual é o valor por omissão. Há dúvidas até aqui? Ora bem, só para acabar antes do intervalo, eu vou só aqui mostrar as últimas classes. Temos aqui pacote util. Sim, esse aqui explica tudo. Ora bem, no pacote util temos 4 classes. Portanto, aqui no model temos as classes que vão fazer desenhos. Na classe util são classes que são úteis e que são diferentes aqui do model. Assim, eu coloquei isto no pacote diferente porquê? Porque assim, esta classe point podia existir aqui no model. Portanto, a classe point no model é a classe que desenha um ponto. A classe point aqui no pacote util é a classe que guarda uma coordenada XY. Portanto, são classes diferentes. Quer dizer, como uma é gráfica, outra é logística. Sim, uma é mais para uma representação gráfica e outra é para guardar só informação. A classe line é igual. A classe line, quando está aqui no model, desenha uma linha. Quando está aqui no util, é só para guardar a informação sobre uma linha. Porque é que é duas coordenadas. Então, só do ponto de vista lógico, isso quer dizer que a point logística, a point que guarda a informação, vai desenhar a point gráfica. A point gráfica é que desenha a outra. A point gráfica é quando é que faz um desenho e internamente pode guardar lá as coordenadas do point. É a gráfica que chama a logística, não é a logística que chama a gráfica. Não, portanto, aqui a classe está no módulo é que vai utilizar as classes que estão aqui no util. Portanto, as classes do módulo é que utilizam esta do util. Portanto, alguns também podemos aqui ver a classe line. Ora bem, classe line tem que guardar 2 pontos. Como a classe abstract shape guarda o ponto inicial e o ponto final em 2 objetos tipo point, portanto, os 2 objetos são enviados para a superclasse. Mas esta classe podia guardar a informação, a coordenada inicial e a coordenada final, num objeto do tipo line. Não faz. Portanto, porque isto guarda 2 pontos. O objeto tipo line guarda 2 pontos. Portanto, vamos só olhar aqui rapidamente para estas classes. Classe double. Ora bem, classe double. Esta classe é útil para efetuar a comparação de 2 números reais. Portanto, este foi um problema que vocês tiveram em relação ao TP1. Portanto, se vocês no TP1 se criassem as classes para guardar as coordenadas do tipo real, depois tinham um problema de fazer comparação. Com as articles, que era um terceiro parâmetro. É o terceiro parâmetro que é isto, que é a precisão ou o erro que se pretende. Portanto, esta classe, o que faz é, tem aqui um conjunto de métodos que verifica se 2 números reais são iguais ou não, portanto, compara 2 números reais, portanto, de acordo com a precisão, ou com o erro. Por exemplo, verificar se o número é 0. O número é 0 se o número for 0, ou se for 0.0000001. Isso que também é 0. Portanto, isto tem a ver com a precisão. Que é que se precisa para os números. Então temos aqui diversos métodos. Por exemplo, alguns aparece aqui o método verificar se isto é 0, between, verificar se é positivo. Portanto, o número, por exemplo, onde está aqui o 0? O 0 está aqui no fim. O número é 0. Portanto, nós podemos considerar que o número é 0. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser positivo ou negativo e a gente pode dizer que é 0 a mesma. Porque pode ser 0.00001, um lá no fim, lá perdido. Ou então menos 0.00001 lá no fim, também perdido, também é 0. Então, este temos aqui assim. Se o x for menor que a precisão, ou se o x for superior a menos a precisão, se for positivo ou negativo, então já diz que isto é 0. Portanto, esta classe tem aqui métodos para comparar números reais.
Portanto, o utilizador pode alterar aqui a posição, pode querer mais ou menos, então aí podemos considerar que os números são mais parecidos ou não. Ora, a class line, esta class line é assim, inicialmente esta class line podia ser utilizada como a class point. A class point permite guardar a coordenada, uma coordenada xy. A class line podia guardar a coordenada xy de uma linha. Mas aqui foi utilizada mais para outra coisa, que é para colocar métodos que são úteis para todas as linhas. Portanto, se eu tiver uma linha, portanto, aqui assim, isto não está a guardar as coordenadas inicial e final de uma linha, mas está a criar métodos que são úteis para todas as linhas. Portanto, estes métodos são todos métodos estáticos, portanto, isto chama-se tudo com o nome da classe, e temos, por exemplo, aqui este método, obter a distância entre dois pontos. Portanto, uma linha é um ponto inicial e um ponto final, se eu quiser obter a distância entre dois pontos, tenho aqui o método para obter a distância entre dois pontos. A interseção de duas linhas, portanto, isto recebe ponto inicial e final da primeira linha, ponto inicial e final da segunda linha, e obtém a interseção de duas linhas. Portanto, este é um método complicado que veio aqui deste endereço. Portanto, quando forem buscar informação na net, podem colocar aqui em si, para se ver, e depois colocam o endereço. Sim, sempre for buscar um algoritmo na internet. Sim, tem que colocar aqui na documentação. Portanto, sempre quando buscar alguma coisa à internet, ou um livro, ou qualquer outra fonte, devem colocar aqui qual é a fonte. E, por exemplo, podem usar aqui o SI para isto. Por exemplo, ver qualquer coisa e qualquer pessoa com o endereço onde foram buscar a informação. Portanto, isto aparece aqui várias vezes. Ok, temos aqui o SI. Portanto, este método calcula a distância. Isto é a distância de uma linha a um ponto. Deixa-me lá ver. É a distância de uma linha a um ponto. Ora bem, como é que se calcula a distância de uma linha a um ponto? Portanto, isto é a menor distância entre uma linha e um ponto. Portanto, se eu tiver esta linha, se eu tiver este ponto, portanto, a menor distância é a perpendicular da linha ao ponto. Portanto, a menor distância entre uma linha e um ponto é a perpendicular da linha ao ponto. Se o ponto estiver aqui, acho que ele faz isto. Aqui assim, porque a linha, assim, isto é um segmento. Portanto, apesar de isto é um segmento de linha. Portanto, aqui assim, ou então, há sempre aqui uma distância, não é? Portanto, isto não é fácil fazer este cálculo. Portanto, este já está aqui feito e depois pode ser útil para algumas classes. E temos aqui o método que calcula o segmento, portanto, comprimento entre coordenada inicial e coordenada final. Portanto, este é o comprimento de uma linha, o outro é a distância de um ponto a uma linha. Portanto, aqui temos um conjunto de métodos úteis sobre linhas. A classe point é a classe do TP1. Portanto, esta é a solução do TP1. Portanto, está aqui com um array, com os construtores, essas coisas todas. Tem aqui alguns métodos adicionais. Portanto, assim, isto não é uma solução certa no método do TP1. Tem aqui métodos adicionais. Pedir distância, obter um ponto aleatório, mover o ponto para mover o ponto dado um determinado offset em x e em y. Tem o hashcode e o equals e o toString. Portanto, este é uma classe semelhante, um bocadinho já mais elaborada em relação ao que foi pedido no TP1. Class origin, portanto, isto é semelhante ao que foi pedido no TP1, que é uma classe que tem a coordenada inicial e final. Portanto, isto são dois pontos e depois tem aqui os métodos que devolve
e obtenho as coordenadas. Essa classe origem tem aqui o método contains. Estes métodos, vamos lá ver, isto implementa o contains. Portanto, a classe origin está aqui a implementar o contains. Se está a implementar o contains, vão ter aqui o override. O override aqui nestes três métodos, no contains, conter um ponto, contém uma região e contém, falta aqui o override. Portanto, override quer dizer que estamos a redefinir um método que já existe, ou numa interface, ou numa classe e data. Ok? Dúvidas? Venham lá as dúvidas todas, antes de irmos ao intervalo.